Eu vou começar de novo agora, porque eu esqueci de começar a gravar. Me apresentar novamente, eu sou Rubik Tônico, sou bruxo, sou pagão, sou oraculista, tenho um caminho no sacerdócio, tanto com Afrodite como com Perséfone. E aí, essa aula, a proposta dela ser uma aula introdutória e também desmistificar algumas concepções que as pessoas têm sobre Perséfone. Tanto sobre o mito dela, sobre ela ser uma divindade quitônica. A gente entendeu o que é o quitonismo, o que são divindades quitônicas dentro do panteão grego. Para que assim quem esteja aqui, queira ir no caminho, junto ao caminho da deusa, entenda quem ela é, entenda quais são seus domínios, entenda quais são o que é que você pode aprender, o que é que o caminho com o Perséfone pode trazer para você e como vai ser esse processo. Começando com os textos. Esses textos eu enviei para algumas pessoas que falaram comigo alguns dias atrás, quando eu anunciei a aula, porque o hino homérico, a Deméter, enquanto ele foca mais no mito do rapto de Perséfone, e aí lá na frente eu vou explicar por que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de rapto, porque existe uma concepção distorcida do que seria esse rapto, e aí dá muita margem para entender esse rapto como um abuso, que não é o caso. Enquanto que o hino órfico é o hino que vai falar tanto sobre os domínios da deusa, como de características suas. Dentro do panteão grego, se trabalha muito com a ideia de epítetos, características, nomes de cada divindade, que vão trazer poderes, vão caracterizar cultos daquelas divindades em determinados locais. E que também é importante a gente ter essa ideia dos epítetos, o que cada epíteto significa, qual a energia que ele traz. Na própria prática mágica com a divindade, é importante entender qual energia é trazida por cada epíteto, como trabalhar isso em rituais, em magias. Mas eu vou voltar já para os textos. Antes eu quero falar um pouco sobre o que é que a gente está falando quando a gente fala sobre quitônico. Vamos lá. Oi, Ju, boa noite. Vamos lá. Quando eu falo quitônico, quando a gente fala sobre quitônico, vem da palavra grega kiton, que significa terra. E a gente precisa entender uma coisa importantíssima. Quando os gregos falam sobre terra, eles estão falando tanto sobre a terra, enquanto esse lugar de onde nascem as árvores, as plantas, onde se é feita a agricultura, é um lugar de fertilidade e vida, mas os gregos também entendiam a terra como um lugar de morte. Porque na cosmovisão dos gregos, quando nós morremos, nós vamos para o submundo. Os gregos não tinham essa dicotomia céu e inferno, que é característica da religião cristã, do cristianismo. Eles até entendiam que, dependendo das suas condutas enquanto ser vivo, você iria para partes diferentes. Se você tivesse sido uma pessoa que tivesse cultivado virtudes, se tivesse praticado ações altruístas, você iria para partes diferentes do submundo. No caso, se tivesse sido um criminoso, um assassino, enfim. Mas, definitivamente, todo mundo ia para o submundo. E o submundo estava na Terra, nas entranhas da Terra, como um dos hinos de Perséfone fala. Então, quando a gente fala sobre quitonismo, a gente está falando sobre o culto, o trabalho com divindades e seres que habitam o submundo, habitam a Terra. Então, a gente vai estar falando sobre o trabalho, o culto e o trabalho mágico com Perséfone, com Hades, que são o rainha e o rei do submundo. A gente vai estar falando sobre Hecate, sobre Hermes, sobre Dionísio, sobre Melinoe, que são divindades ligadas ao submundo. E eu vou pincelar mais, falar um pouco sobre eles lá na frente. E uma coisa muito importante a se pensar é o seguinte: o trabalho, o culto a divindades quitônicas, ele era muito mais presente na Grécia em locais rurais. A Grécia, politicamente, era organizada em cidades e estados. Por isso que o culto às divindades gregas ele era muito plural. E por isso você vai ver divindades gregas com atributos bem diferentes. Como, por exemplo, Afrodite chega a muitas pessoas como a divindade do amor, mas, por exemplo, em Esparta, ela era cultuada como a divindade da guerra. Falando em epítetos, ela era Areia, ela era Sma, Quinópolis, que são epítetos ligados ao domínio dela sobre a guerra. E dentro dos ambientes urbanos, era muito mais comum o culto a divindades olimpianas, divindades celestiais. Enquanto que, nesse contexto rural, era muito mais comum o culto a divindades ligadas à terra. É tanto que, assim, a própria questão, não só estética, mas estrutural, os altares eram muito diferentes.
era um pouco mais simples, pensando a gente em divindades quitônicas do que as divindades olimpianas. E aí eu vou voltar um pouquinho nos hinos. Algumas pessoas que manifestaram interesse na aula desde o início, eu compartilhei... Oi, Andresa! Eu compartilhei dois hinos, o hino Métrica Deméter e o hino Ófica Perséfone. O hino Métrica Deméter ele é enorme, ele é muito extenso, porque ele é um hino que basicamente vai falar o quê? Ele vai falar sobre como se dá o rapto de Perséfone. Qual é a grande história de Perséfone? É dito que Perséfone estava em um campo, colhendo flores. Ela estava na companhia de várias divindades, ninfas, e então uma fenda se abriu no chão, e dela saiu Hades, o senhor do submundo, e a raptou. E ela voltou, e depois disso fechou, não se soube mais nada sobre isso. O que acontece é que Deméter escutou o grito da filha, e ficou desesperada e começou a procurar ela. E não encontrou encanto nenhum. Ela não tinha acesso ao submundo, ela não conseguia ir até lá. Nesse hino é narrado que Hécate então se mostra a Deméter, dizendo que escutou os gritos da filha, mas que desconhecia para onde ela havia ido. E que quem poderia ter uma pista disso era Hélios, o deus Sol. Tudo veio lá de cima. E para abreviar um pouco, senão eu realmente vou me estender, Hélios diz que Perséfone estava no submundo. Pode participar, Andrés, eu adoro que as pessoas interajam. E aí que ela estava no submundo, porque Zeus havia permitido isso, que Zeus havia entregue a mão do entregue a mão de Perséfone para o seu irmão Hades. E aí Deméter fica entre um processo de luto, porque era a filha dela que foi embora. É através desse processo que Deméter se dirige à cidade de Eleusis. E aí lá, após se passar por uma senhora, os deuses têm a possibilidade de transformação dentro da mitologia grega. Acontecem algumas coisas com a família real envolvendo a própria deusa Deméter. E aí Deméter instaura que ali tem que ser feito ritos em homenagem ao luto dela. Que esses ritos dão origem ao que hoje nós conhecemos como os mistérios de Eleusis. Esses mistérios, eles foram muito bem sucedidos nesse sentido, porque não se sabe exatamente o que aconteciam lá. Existia uma parte exposta, mas existiam ritos que aconteciam dentro de templos e não sabem muito o que acontecia. Sabia que se envolviam as divindades que são citadas nesse hino, então tinha Perséfone, tinha Deméter, tinha Hades, tinha Hécate, e sabia que tinha a ver com processos de renascimento, processos iniciáticos, mas se sabe muito pouco a respeito. Bom, o que acontece? Depois de um tempo, Deméter está de luto e ela fica irada, porque a filha dela foi tirada. E aí a gente precisa falar sobre os domínios de Deméter. Deméter era a deusa da agricultura. Ela era que dava fertilidade para a terra, a que ofertava a possibilidade dos homens de plantar, colher alimentos da terra. E Deméter faz a terra ficar infértil. Nada mais nascia. Isso aí se tornou um problema. E chegou até os ouvidos de Zeus, porque ele sabia que se isso acontecesse, os humanos não iriam mais prestar honras aos deuses. E aí Zeus fala para Hermes, que é o mensageiro dos deuses, entrar em contato com Hades e dizer que precisa rever esse acordo. E aí Hades é abordado por Hermes e Hades vai falar com Perséfone, explicar o que está acontecendo. E aí ele se propõe a encontrar Deméter. Mas antes disso, Hades dá sementes de romã para Perséfone. E aí um detalhe importante. É de que quem entra no submundo, se comer qualquer coisa de lá, não sai mais. E quando Hades oferta essas sementes para Perséfone cria um vínculo permanente com aquele lugar. Opa, sai do canto. E quando Perséfone se reencontra com a mãe questiona ela. E aí o que acontece? É dito que Perséfone, para poder toda essa situação chegar a um time Perséfone, hashtag time Perséfone. Perséfone deve passar uma parte do ano com a mãe, Deméter, e uma parte do ano com seu esposo Hades. E uma coisa muito importante, essa passagem, essa ciclicidade, e aí vocês vão me ouvir falar muito sobre isso, quanto Perséfone é uma deusa ligada aos processos de ciclicidade, os ciclos da natureza,
os ciclos de morte e de renascimento. É dito que toda vez que Perséfone sobe a superfície e Perséfone está entre nós e está na primavera, ela traz consigo o florescer, os frutos, a fertilidade da terra. Quando Perséfone está na superfície, nós temos a primavera e temos o verão. E quando ela desce, Deméter se entristece com saudades da filha, aí é o advento do outono e do inverno. Então, é importantíssimo que a gente entenda que a subida e descida de Perséfone é o que regula as estações. Inclusive, sobre isso, agora eu posso chegar no in-off para Perséfone, é falado sobre isso. Mas antes eu queria falar uma coisa para vocês. Eu trouxe sobre a questão do rapto. Por que é que a gente tem que tomar cuidado com o rapto? Naquele período, era muito comum haver raptos. Mas o rapto não necessariamente era algo sem o consenso da menina. E é o que a gente precisa demarcar. Os raptos eram notificados, e muitas das vezes os registros apontam, que eram quando um casal queria ficar junto e só que por algum motivo a família da moça não queria. E aí ela fugia com o namorado, com o amante, e normalmente isso ficava registrado como rapto. E aí a gente precisa entender uma coisa sobre esses hinos gregos. Eles são transcrições de coisas que eram transmitidas oralmente e verbalmente. Então, a escrita dos autores, a forma como as coisas narradas falam muito sobre a perspectiva de quem os escreveu. Falam muito sobre a realidade cultural. A gente está falando aqui, sim, sobre uma divindade, sobre um culto. A gente precisa pensar que quando tem atividade humana de interesse, sempre imprime algum viés. E eu estou falando isso por quê? Porque algumas pessoas fazem uma leitura do rapto de Perséfone como um ato de abuso sexual. Como se Perséfone tivesse sido levada por Hades contra a força dela e houvesse sido uma violência. E aí é muito grave, porque a gente pensa o seguinte, que esse processo de Perséfone, dela descer até o submundo, ela se tornar rainha, é um processo que, dentro da história dela, faz a transformação dela de Core, que era o nome que ela tinha até então, donzela, para uma rainha, para Perséfone, a temível. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando se faz essa interpretação do rapto como um ato de abuso, é como se tivesse dito que a violência sexual que ela supostamente sofreu foi o que iniciou ela nisso. E pensando na nossa realidade, que infelizmente a gente ainda vive uma cultura em que existe casos e casos de abuso sexual, é importante desmentir isso, para que a gente não pense que está fazendo alusão a isso. O caminho com Perséfone, assim como ela é a maturação dos frutos, das plantas, da natureza, ela é a maturação da alma, ela é a maturação daqueles que a ela recorrem. Por isso que o caminho com Perséfone envolve sim trabalho com sombras. A gente não consegue crescer, a gente não consegue se tornar inteiros quando a gente não integra nossas sombras. É impossível. A gente fica apenas na ilusão da luz. E a sombra vai crescendo, crescendo, crescendo. E uma coisa sobre sombras é, quanto menos mais a gente ignora elas, mais elas têm mais poder sobre nós. Então, eu falo isso até para demarcar também que quando a gente fala sobre o detalhe do mito em que Perséfone começa esse romance, é uma escolha dela. Ela quis estar lá com Hades. Ela quis se tornar governante sobre mim. E eu vou retomar aqui dois trechos do hino a Deméter para demarcar isso. Esse primeiro trecho aqui é a fala de Hades com Perséfone. Não te serei um consorte de nada indevido entre eternos, visto que sou mesmo irmão de Zeus Pai. Quando aqui te encontrares, tu serás mestre de todos, de quantos viverem e andarem. E honras ainda terás entre eternos, maiores que todas. Dentre os injustos terá pagamento por todos os dias. Quem não fizer sacrifícios a fim de agradar teu poder, feitos sem mácula, todos cumpridos com dons adequados. Disse Dessarte. Sorriu-lhe Perséfone, muito prudente. Rapidamente se ergueu de alegria, mas ele, contudo, docemente lhe deu de comando. Comece em segredo. Tá. Por que eu trago isso daqui? Esse é o momento que Hades diz: você vai ser governando sobre o mundo, você vai ser uma rainha, honras serão dadas a você. Então, pensar que a passagem dela para a rainha do submundo, embora seja uma passagem ainda difícil, porque ela estava no processo de maturação, de se tornar mulher ali, é um processo de ter muito poder. É uma oferta muito boa.
Então, por que negar isso? Por que Perséfone não gostaria? E a outra coisa, essa fala aqui, é a fala de Perséfone quando ela reencontra sua mãe Deméter. E aí, o que é interessante desse hino? Quando o hino começa, ele fala que Perséfone estava nos prados, nos campos, colhendo flores. Mas no início não é dito que ela estava acompanhada de ninguém. E aí, olha o que aqui Perséfone fala para a mãe. Eu contarei direito sobre tudo, conforme pedes. Todas, de fato, brincávamos sobre um gramado amorável. Fauno e Licipo, assim como Electra e também Ianté, junto a Melite, Ilaqué, Rodeia, Caliroé, enfim. E até ela cita Palas, que é Atena, a deusa guerreira, e Ártemis, a tiradora. O que, é que eu acho importantíssimo marcar isso para desmentir essa questão do rápido enquanto algo não consensual. Deméter não somente, perdão, Perséfone não somente não estava sozinha nesses prados, como ela estava acompanhada de duas deusas de caráter guerreiro, que é Atena e Ártemis. Então a gente precisa pensar um pouco se realmente ela foi raptada, ou simplesmente quem seria? O quanto que seria difícil para fazer um rapto com tantas testemunhas e principalmente com duas deusas que sabem lutar. Ninguém protegeu Perséfone. Então, assim, são entrelinhas que a gente precisa ler para entender quem é Perséfone. Entender o que é que o mito está nos dizendo. E não ficar na superficialidade, porque isso definitivamente, superficialidade não é algo da, do espectro de Perséfone. Eu acho importante agora ler o hino órfico. Tava todo mundo sabendo, foi tudo combinado, Andressa. Tudo combinado. Ela foi com livre e espontânea vontade. Eu também iria se tivesse no lugar dela. Perséfone, abençoada filha do grande Zeus, filha única de Deméter, vem e aceita esse gracioso sacrifício. Muito honrada esposa de Pluto. Pluto é uma forma como os gregos se referiam a Hades, porque muitos temiam falar o nome Hades e preferiam esse título que de alguma forma era mais suave. Discreta e doadora de vida, tu comandas os portões do Hades nas entranhas da terra. Quando ele fala aqui os portões do Hades, está se referindo ao próprio submundo, porque Hades tanto era o nome de Deus como também desse reino. Nas entranhas da terra, praxe de que justiça exata, amavelmente trançada, pura flor de Del, mãe das fúrias, rainha do mundo inferior, a quem Zeus gerou em união clandestina. Quando se fala que ela é filha de Zeus, de Deméter, é porque Zeus, ele é uma coisa que vocês vão pegar mitologicamente, até que não tem muito aprofundamento em mitologia grega, que Zeus tinha casos com Zeus pegava homem, pegava mulher. Zeus teve casos com divindades, seres humanos, enfim. E até uma pessoa que eu sei que fala sobre helenismo fala que a interpretação mais filosófica sobre isso é que ele é o princípio criativo. É ele que fertiliza tudo. Se a gente for tentar pensar, entender o que tem por trás desse comportamento dele. Mãe do Euboleus, que tem várias formas que ruge alto, radiante e luminosa. Gente, Euboleus é um epíteto de Dionísio. Aí eu preciso falar que Dionísio, ele tem uma coisa muito interessante. Se fala muito sobre a ressurreição de Cristo. E uma coisa importante pensar é que muito do cristianismo bebe das fontes pagãs. Dionísio, ele atende a essa mitologia da criança da promessa, do que da criança divina. Dionísio, ele nasceu, ele morreu e nasceu umas 2 ou 3 vezes. Então, o mito do renascimento está muito dentro da história dele. Em um dos seus nascimentos, ele é filho de Perséfone. Ele tem mais de uma genealogia. Inclusive, não me lembro de certeza, mas uma das genealogias possíveis é que Zeus era pai de Dionísio com Perséfone. Não como lembro de certeza, mas quase isso. Mas em uma das genealogias dele, dos renascimentos dele, ele veio como filho de Perséfone. Ruge alto, radiante e luminosa, companheira de recreação das estações. Augusta, toda poderosa, rica donzela em frutos, brilhante de corpos, só tu és amada dos mortais. Na primavera tu rejubilaste nas brisas das campinas e mostras sua figura sagrada nos brotos e frutos verdes. Foste feita esposa do raptor no outono, e apenas tu és vida e morte para os mortais que labutam. Ó Perséfone, pois tu sempre nutres tudo e matas tudo também. Tu que floresces em paz, em saúde e mão suave.
E em uma vez de fartura transportes pelo ar a velha idade, em conforto a teu reino, ó rainha, e para o reino do poderoso tudo. Por que é que eu acho importante ler esse trecho? Gente, licença, meu gato aqui parou. É importante ler esse trecho, porque, como eu falei, quando a gente fala sobre a divindade, principalmente a gente pensando aqui em divindades gregas, e a gente fala sobre os epítetos, é importante a gente entender o que cada epíteto fala sobre o poder daquela divindade, o poder, o campo de atuação daquela divindade. Então, por exemplo, praxe de quê? Justiça exata. Miguel, como é que praxe de quê é chamado esse epíteto dela para práticas mágicas? A gente trabalha muito com a noção de feitiço de evolução, seja de evolução de demandas de ataques mágicos, ou mesmo em situações não mágicas, mas que de alguma forma nós somos injustiçados. A foice de Perséfone é bem exata. Então, assim, quando eu falo sobre isso, gente, vamos colocar a mão na consciência e pensar assim, eu realmente fui injustiçado, estou fazendo birra. Porque se eu faço por birra, se eu faço só porque eu quero fazer o mal pro outro, e quem praticou alguma injustiça foi eu, gente, pode ter certeza, a força de Perséfone vai se virar para você. Mas se tu foi vítima de injustiça e você quer fazer justa devolução para que recaia sobre os ombros de quem o fez, uma ideia é chamar praxe de quê? Pode ser feito isso numa terça-feira, um dia de Marte, ou talvez um dia de Saturno. Untar uma vela com enxofre e chamar ela. E pedir que seja feita a justa retribuição para o mal que foi causado a você e que seja devolvido para quem o causou. E fazer isso sem culpa. Porque a culpa, não, na maior parte das vezes, a culpa é que faz esse tipo de feitiço voltar para nós mesmos. Saber que a gente tem o direito de devolver o mal que foi feito a nós. Esse daqui é uma delas. Quando ela fala de radiante luminosa, só um momento, Jonathan. Como o submundo regido. Só um momento. Abrir aqui, mensagens. Como o submundo regido por Hades representa transformações interiores e subconscientes na jornada de Perséfone. Esse simbolismo ainda ressoa em nossas buscas para o autoconhecimento. Lá mais à frente do slide, eu vou retomar esse ponto. Eu vou responder a sua pergunta, eu pedi só que você espere um pouquinho. Que eu vou falar um pouquinho sobre o submundo a nível macro e micro. Tanto como dimensão do mundo dos mortos, como a dimensão interior nossa, nosso inconsciente, nosso lado das sombras. E como o caminho com Hades e com Perséfone é uma jornada alquímica. Tá? Eu vou falar mais sobre isso. Mas adorei a sua pergunta. Quando se fala que ela é radiante e luminosa, existe um epíteto dela chamado Phaesphorus, que ressoa muito com o epíteto Fósforos de Cáter, e para mim ressoa muito com a energia de Lúcifer também, quando porta a luz da luz. Só que a luz de Perséfone não é aquela luz fofinha, aquela luz com de fadas, não. É aquela luz até o tanto escaldante, é o sol do verão, que mostra tudo o que a gente precisa ver. É aquela luz que atravessa a escuridão e mostra o que está ali nos entornos. É uma luz que nos coloca muito assim. Por que, que a gente, em que lugar a gente se esconde? Em que lugar a gente se recolhe? A gente precisa pensar que Perséfone ela habita tanto as escuridões do submundo como também a superfície. E por experiência própria, no meu caminho com ela, escutando outros devotos de Perséfone falando, ela nos puxa muito a nos perguntar: por que você está se escondendo? Por que você se coloca na caverna? Por que você teme para o mundo? Eu digo muito: a descida não é tão difícil. Descer o submundo e depois voltar, o movimento de subida que é. Porque a gente vai para o submundo, nosso submundo interno, e aí eu acho que eu até respondendo uma parte da pergunta do Jonathan. A gente vai para o nosso submundo, a gente se dá conta das nossas sombras, dos nossos monstros internos, das nossas questões. A gente vai integrando, mas a gente integra para poder voltar para o mundo que muitas vezes nos causou essa ferida. Então, isso é se tornar inteiro. Essa é a jornada do herói que é tão descrita em mitologias diferentes. Só que é muito difícil porque quando a gente vai para o nosso submundo, para a nossa caverna, é até confortável de alguma forma estar ali. Porque a gente não precisa se confrontar com a realidade. A gente pode ficar com a nossa realidade interna. Só que nós somos seres em um mundo. Por mais que a espiritualidade nos permita entrar em contato com a dimensão fora da dimensão ordinária, nós fazemos parte dessa dimensão ordinária. Nós estamos encarnados nesse plano de consciência. Então a gente vai lá no submundo, encarna, mas depois volta para se colocar. O quanto que é difícil para a gente, às vezes, se colocar no mundo, com as nossas particularidades, com o nosso
sombra e luz integrados. Vamos aqui. Então, vamos lá. O que é que a jornada com Perséfone? O que é caminhar com essa deusa nos traz? Eu vou trazer antes essa daqui, essa carta, essa carta do tarô mitológico. E a sacerdotisa é interpretada por Perséfone. E aí eu queria chamar a atenção que aqui ela está na escada. Sim, olha aí a sincronicidade, acabei de falar. Diga aí. Porque Perséfone, ela sobe e desce. Ela sai do submundo, ela faz os caminhos. E é interessante, eu falei sobre Hecate no início da aula. No mito, Hecate fica como a companheira. Ela que vai levantando as costas para ajudar, para conduzir Perséfone na ida e na volta. Seja indo à superfície, seja voltando ao submundo. Então, gente, vamos pensar assim: uma deusa que faz essa transição da superfície para o submundo, o quanto ela não sabe dos segredos, o quanto ela não sabe como é essa jornada iniciática, e o quanto ela pode nos ensinar e nos conduzir nessa jornada iniciática também. Tá? E aí, eu começo falando, ela preside as transições, os processos de morte e nascimento, e a gente precisa pensar na morte não só no sentido literal, pensar que a gente, em vida, passa por várias mortes simbólicas. O quanto situações de rompimentos, de perdas, nos faz trocar de pele. E às vezes é muito difícil trocar de pele. Às vezes é muito difícil a gente desapegar de partes nossas que já não fazem sentido, para dar espaço. Eu vou falar sobre a Obsidiana, porque ela é a sacerdotisa que me iniciou em Persephone, e ela é meu maior referencial aqui no Brasil. Ela trouxe uma reflexão que eu acho que a Bia falar. Tem uma frase que tem sido muito divulgada nas trends das redes sociais. Se você se levantar, o funeral acaba. Mulher, eu não aguento esse gato, não. Eu juro que eu não aguento. É... E aí ela trouxe uma reflexão que eu acho muito cabível. Quando a gente se levanta no meio do funeral, um defunto, ele não morre. Ele se torna um zumbi caminhando pelo passo da terra. O que eu tô trazendo é que, às vezes, a gente tenta se manter como zumbis, em vez de se permitir passar pelas mortes necessárias, pelos encerramentos. Porque quando a gente só renasce quando a gente antes passa por uma morte. A gente só consegue trocar de pele quando a gente tira a pele velha. Senão a gente fica carregando a pele velha para cima e para baixo. E aí não tem renovação. Não tem essa alquimia da morte do renascimento. E esse processo, quem conduz é Perséfone. As iniciações que a vida nos traz. Ela é uma rainha. Ela é a rainha do submundo. E ela sabe isso. E ela nos ensina também a sermos reis e rainhas. Exercer soberania é saber não baixar a cabeça quando tenta nos diminuir. É saber do nosso valor. Veja só, não é necessariamente a gente sair pegando briga torta e direita. Embora às vezes a gente precise gritar. Porque tem situações que só a diplomacia não se resolve. Mas às vezes a soberania é saber se retirar e se negar a ficar em situações, lugares e relações em que nós não somos respeitados. Quando a gente sabe o nosso valor, a gente não fica. Essa é a panela trabalha muito bem isso. Você não vê uma rainha se humilhando por qualquer coisa. De jeito nenhum, ela sabe disso. Eu acho importante trazer genealogia para a gente pensar uma coisa. Temos Urano e Gaia. Urano, eu acho uma coisa fantástica, que os gregos trabalhavam os elementos da natureza como divindades. Então, Urano não era um deus do céu, Urano era o próprio céu. Gaia não era deusa da terra, Gaia é a própria terra. Nós vivemos em Gaia, nós estamos pisando em Gaia, né? Eles têm filhos, têm Cronos e Reia. Cronos e Reia têm filhos também, entre eles Zeus e Deméter. Zeus e Deméter têm não é só Perséfone, tem outra, dessa união é gerado outro filho, que eu não me recordo agora quem é. E tem Perséfone. Por que eu acho importantíssimo? E aí eu queria que vocês focassem nesse momento na coluna da direita, só das mães. Perséfone, eu me arrepio quando eu falo isso, ela vem da linhagem de senhoras da Terra. Ela é bisneta de Perséfone, de Gaia. Então, ela traz consigo, na sua própria genealogia, a força da Terra.
ela é uma senhora da Terra, ela tem o poder sobre a Terra. Então, se vocês têm, inclusive, se vocês têm uma necessidade de se conectar mais com o elemento Terra e estão procurando a divindade, percebe ela também. Ela conhece os segredos da Terra. E pensar também, gente, porque assim, eu falei que eu propus essa aula pra gente desfazer algumas concepções. Algumas pessoas têm até aqui em algumas análises, falam que quando o Perséfone volta à superfície, ela se torna core de novo. E aí eu acho importante dizer que sim e que não. Ela não volta a ser core como ela antes de se tornar rainha segundo se casar com Hades, porque ela amadureceu. Ela volta ao aspecto primaveril, mas como uma mulher amadurecida que consegue integrar isso à sua interesse enquanto rainha. Ela se permite os aspectos primaveris, ela se permite continuar ter o amor da mãe, mas ela já não é mais uma moça indefesa, uma donzela. E aí eu não estou falando donzela no sentido de virgem, mas ela agora tem um maior nível de maturidade. Então ela pode se permitir ser filha sem férias do reinado. Pois é, Andressa. Reinado, imagina, reinado. No segundo dá trabalho. Muito trabalho. Chegou ela. Minha querida, chegou num momento tão bom. Bem-vinda, viu? Estava aqui contextualizando, falando sobre a genealogia de Perséfone, falando sobre como que ela vem de uma linhagem de senhoras da Terra, o quanto que ela não é mais core em defesa, mas o quanto que ela se permite voltar ao lugar de primaveril, se permite viver a sensibilidade dela sem perder a maturidade. Isso permite ter esse lugar de filha, de ser nutrida também pela mãe. Enfim, falei sobre essa sacerdotisa, né? E aí, algumas coisas que eu vou colocar uma prática específica de aproximação a ela, de introdução, mas aí práticas que vocês podem fazer que te aproximam da deusa, tá? Perceber e se conectar com seus ciclos, que isso é uma coisa que a gente falha muito, porque culturalmente, a gente no Ocidente, a gente está no ritmo frenético de produção, a gente tem que pagar conta, obviamente, mas assim, a gente meio que coloca todo o nosso foco nisso e esquece que nós somos cíclicos também. Então, vejam como é que são os ciclos de vocês. Algumas pessoas gostam muito de fazer, por exemplo, mandalas lunares, não só mulheres, tá? Porque as mandalas lunares, o ciclo com a Lua não fala só sobre a questão da menstruação, mas também são os ciclos internos. A Lua fala muito sobre as emoções. Então, talvez uma prática, uma coisa palpável que possa ajudar vocês a perceber a ciclicidade, seja, por exemplo, ver como é que está seu humor, suas emoções, seu corpo, de acordo com as fases da Lua, em cada alunação. É uma prática mais concreta que talvez ajude. Jardinagem. Se a gente está falando sobre a senhora e pensar que Perséfone está ligada às flores, aos frutos, cuidar de plantas, e aí eu posso dizer para vocês que é uma coisa maravilhosa vocês fazerem ritualística. No jardim de vocês, eu moro no apartamento, mas eu tenho minhas plantas. Acender uma vela, fazer as oferendas, rezar para Perséfone, se conectar com ela junto com as plantas, é uma coisa muito potente, maravilhosa, é uma energia, assim, indescritível. Se vocês estiverem em casa mesmo, se vocês morarem em casa e tiverem terra mesmo, eu recomendo vocês irem para a terra descalços, inclusive, colocarem a sola dos seus pés na terra, argila, sintam a terra. Ensino na prática de mágica de vocês o uso da terra, seja para enterrar das coisas que vocês querem se desfazer, seja vocês, quando forem plantar algo, uma planta, quiserem iniciar um projeto, plantarem esse projeto, se escrever na terra, no papel e enterrar, para que isso se torne fértil, cresça, em raiz e ganhe forma como a planta. Uma outra coisa que é muito da alçada dela são os estudos sobre a morte. Se fala sobre tanatologia, né, que é a área do conhecimento que estuda representações das mortes na sociedade, o estudo sobre o processo de luto, se debruçar sobre como a morte ainda é um tabu dentro da nossa sociedade. Isso tudo são domínios dela e de Hades também. E principalmente, quando você estiver em processo de morte e nascimento, ofertar isso a ela. A Obzi fala uma coisa que eu concordo muito, que o trabalho com unidades sintônicas é um trabalho muito visceral. É um trabalho muito que você oferta a sua dor, o seu sofrimento, a sua experiência, dois sofrimentos, mas enfim, o que vocês passam no processo de morte e nascimento.
vocês ofertarem essa experiência a eles é uma forma de vocês estreitarem muito laços com essas divindades. Tá? E ter aliança também deles. Correlatos mitológicos. Tem dois correlatos aqui. Existem algumas pessoas falam sobre o quanto que Inanna ela foi desmembrada em outras divindades, né? Inanna era uma deusa anterior aos gregos, eu sempre confundo mesopotâmica, mas enfim. Ela tem atributos tanto de Senhora do Amor como Senhora da Guerra. E existe um mito de Inanna, narrado no poema, que diz que ela queria expandir os territórios dela para até o submundo. Ela era uma deusa muito expansionista, ela sempre queria mais territórios pelo Grande Guerra. E aí ela decide tentar conquistar o submundo. Só que o submundo tem uma rainha, que era Ertugrul. E aí o que é que Inanna faz? Inanna chega lá, vai de frente aos portais e fala com o guardião: eu quero entrar aí. E ele diz o seguinte: você pode entrar, mas por cada porta que você passar, você tem que deixar um pedaço, uma parte da sua vestimenta, um acessório seu. Inanna passa por 7 portais. Em cada um deles ela se desce. Até que no último portal ela está completamente nua. E veja só, gente, como é simbólico. A vestimenta, os adornos, as joias, dizem o que alguém é. Se a gente for pegar, por exemplo, no tarô, principalmente o tarô de Marselha, clássico, se você olha para as vestimentas, fala muito, por exemplo, sobre quais são os personagens que são da realeza. E no caso de Nana, as joias, os vestimentos demarcavam que ela era uma deusa, uma rainha. Então, quando ela tira tudo isso, ela está colocando lá, ela chega num lugar em que nada disso importa. Ela está ali nua e crua. E quando ela chega lá, Erexkigal mata ela. E pendura o corpo dela. E ela fica como um cadáver há muito tempo. E aí, um servo de Nana se transforma numa mosca e consegue conversar com Erexkigal. E Erexkigal havia acabado de perder o marido. Então ele conversa com Erexkigal se luta. Sim, Jonathan, certeza, desse jeito. Eu vou chegar até aí porque eu quero chegar no ponto que fala justamente sobre esse emergir do, do solo, que eu vejo muito a estrela como aquela luz de esperança após passar pela torre, pelo diabo. Então, deixando o arcano agora você me pegou. O arcano da estrela já é depois da torre, do diabo, eu acho que fiquei na dúvida. Mas é um raio de esperança na jornada do louco, na jornada do herói. Ainda não é aquela luz plena do sol, mas é uma luz que diz, ainda dá para seguir. Deixa eu ver aqui. Jonathan. Essa jornada de Perséfone pode ser descrita do arcano da morte até o retorno do arcano do sol, muitas vezes chamada de descida ao inferno e a viagem do herói pelo céu noturno, exatamente. Eu vou até retomar esse ponto aqui, fazendo um correlato com isso. E a Erexkigal, depois que ela se luta, ela vive esse luto, ela decide ressuscitar Inanna. Mosca, Baal, podemos supor que estamos todos interligados, nosso luto, eu vou chegar aí. Você vai entender uma coisa, você vai entender que eu vou chegar aí. E aí, ela dá uma outra chance em Nana e Nana é revivida. E Nana consegue retornar à superfície. E Nana, ela fica muito pé da vida, puta, com todo respeito, Deus, porque o marido dela, com sorte dela, não deu a mínima para ela. Não quis, não se moveu uma pedra para tentar trazer ela de volta. E aí Nana faz um acordo para que uma pessoa saia do mundo dos mortos, outra tem que ficar. E aí qual é o acordo dito? Que a Amanda e Nana vai ficar parte do tempo na superfície, uma parte no mundo dos mortos para que Nana possa andar ali também. Eu adoro essa conclusão. Então a gente fala que numa descida e numa subida do submundo que é repetida na narrativa de Perséfone. Porém, esse não é o único ponto que os dois mitos têm em comum. E a gente precisa falar sobre Adonis, que é um personagem da mitologia grega. Eu vou só voltar aqui, porque eu preciso lembrar dos nomes. Vamos lá. Afrodite, aí preciso falar da minha outra maravilhosa, meu amor. Afrodite, quando ela queria se vingar, ela conseguia fazer isso de uma forma extremamente cruel.
Eu não lembro exatamente qual foi o caso. Flávia, se tu lembrar, me recorda, por favor. Mas Afrodite conseguiu fazer com que Mirra, que era a filha do rei de Tebas, tivesse desejos incestuosos pelo pai. Teias, o rei da Síria, perdão. E ela consegue concretizar esse desejo. O pai fica horrorizado, cria um sentimento extremamente negativo e tenta matar ela. Mas aí os deuses conseguem salvar ela, transformando ela em uma árvore, que aí se torna a árvore de mirra, que é um incenso utilizado até hoje, inclusive na prática de divindades quitônicas. Só que da árvore da mirra apareceu um bebê, que foi da fecundação. E desse bebê nasce Adonis. E Adonis é descrito como um menino lindo, um bebê lindo. E Afrodite fica apaixonada por ele. Só que Afrodite entrega ele a Perséfone para que ele fique guardado lá no submundo. O problema é que Perséfone também se apaixona por ele. E aí começa uma disputa entre as duas deusas, porque as duas queriam ele. Porque ele vai crescendo, se torna um rapaz muito bonito, um caçador, ele tem um amor pela caça, e elas começam a brigar. Afrodite vai bater no submundo, porque quer ele de volta. Gente, uma deusa do amor que desce até o submundo. Vocês entendem como é que essa narrativa está se repetindo? Pois é. E aí depois Deus tem que interferir na situação toda, porque estava um pior muito grande acontecendo. E aí é dito que a Deus vai passar uma parte do ano com o que ele quiser, uma parte com Afrodite e uma parte com Perséfone. Gente, vamos falar um pouquinho sobre Adonis. E aí, a palavra Adonis é uma variação da palavra semita Adonai. Quem não entende um pouquinho de Cabala vai entender do que eu estou falando. Ele significa Senhor ou Deus. E quando se fala sobre o amante de Inanna, se fala sobre Camões, que é outro nome, que é descrito como um deus da vegetação, que no inverno ele morre, e a vegetação morre junto, e na primavera ele renasce. Então, assim, qual é uma leitura que muitas pessoas fazem sobre isso? Que o mito de Adonis fala sobre um desmembramento e que Perséfone e Afrodite seriam faces diferentes de Inanna. Não estou dizendo que as deusas sejam, embora hoje, para mim, quando eu me aproximo delas e vejo esse mito, me faz muito sentido. Mas eu não estou aqui para bater o martelo e dizer quem é o quem. Até porque eu não estava lá e eu não sou divindade nenhuma para saber quem é quem. Mas são temas, você pode ser visto dessa forma, você pode ver que são temas universais que são presentes em mitologias diferentes. Mas eu trago isso, Andressa, para dizer que sim, os cultos estão relacionados. Quando a gente vai começar a desenterrar, a gente descobre que eles estão mais próximos do que a gente pensa. E que essas divindades elas não são tão distantes assim, não. Pelo contrário, elas estão muito próximas. E aí eu vou voltar àquilo que o João havia perguntado antes. Submim. Assim como está dentro, assim como está fora, assim como está acima, está abaixo. Lei da correspondência de Hermes Trismegisto. Posso citar Atis e Cibele também. Amiga, me lembra aí sobre Atis e Cibele, que eu não estou entendendo que sentido você quis dizer. Atis é amante de Cibele, né? Sim, ele. Bem-vinda! Você tá falando? Tô falando. Então, o mito é bem parecido também de Atis, porque, enfim, tem variações do mito, mas é amante de Cibele, tem um amor, ele morre, mas ela também faz uma questão dele ressuscitar períodos do ano, e ele também é um deus da vegetação, que morre e renasce junto com os ciclos das estações também. E pouco tempo eu achei uma divindade hitita também, que o mito lembrava muito como Perséfone não, Deméter fica, o inverno, né? Que é o mito do deus que desaparece, que também é marcando as estações do ano, né? E aí quando ele desaparece, a terra toda fica sem vida, fica aquele caos, e aí tem que se reencontrar esse deus que desaparece também. Não achei o nome dele, mas também ali na região da Turquia também é esse mito. Então, é sempre ali pelo Oriente que a gente vai encontrar esses mitos ligados aos ciclos da natureza, né? Gente, só um momentinho, porque o meu gato tá derrubando aqui as coisas. Só ver o que ele derrubou. Um momentinho, volte já, licença. Tá bom.
Não, meu gato estava manifestada. Voltei. Deixa eu só, amiga, eu vou retomar a sua pergunta. Deixa eu só ver o que a Andressa comentou aqui. Miguel, podemos pensar na sua opinião que não são duas ou três, e até mais mitologias, mas que são os deuses da mesma face, o culto nômade. Eu tô, ultimamente, Andressa, estou pensando muito sobre isso. Até, minha porta de entrada na bruxaria foi a Wicca. E às vezes eu me volto para a Wicca, aquela premissa básica, de que as divindades masculinas e femininas são faces no mesmo Deus e o mesmo Deus. Assim, pelo menos a nível ocidental, porque a gente está falando aqui sobre o quê? A Flávia falou Turquia, Grécia, territórios que eram da Mesopotâmia, eu acho que eles compartilham muitas narrativas semelhantes. E aí, pelo movimento nômade, eu acho que em alguma medida são, sim, divindades semelhantes. Tem muitos movimentos políticos, culturais, né? Até eu vou retomar daqui a falar um pouquinho rapidinho sobre uma dissertação de mestrado em cima desse Homero Deméter, para falar um pouco sobre como esse panteão grego é estruturado, né? A gente pensar que os gregos, apesar de ser um panteão próprio, muitas divindades deles foram, eu acho que importados não é o termo mais adequado, mas foram incorporados a povos indo-europeus que foram estabelecendo domínio e precisavam ter domínio também em culto, porque a fé desses povos era muito forte. Então, parte da dominação a nível político, de poder também era domínio no culto. Era necessário colocar as divindades desses povos dominados. Sim, 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 sim. Eu vejo Lilith com certeza também nesse movimento. Sim, mas, enfim, deixa eu voltar aqui. É, ele está aqui animado. Deixa eu ver aqui. Quando eu falo sobre o mundo no nível macro e no nível micro, eu falo que macro como reino, uma dimensão, o mundo dos mortos dentro da cosmogonia grega, da mitologia deles. E aí a gente vai ter diferentes divindades, espíritos e criaturas. E no nível micro, que aí é aqui onde acontece a alquimia interior, o shadow work, as partes mais profundas da nossa psique, partes reprimidas, partes que são difíceis de acesso para nós, partes que são difíceis para o nosso ego reconhecer que elas existem. Sabe aquela característica nossa que a gente bate o pé e diz que não existe, mas que as pessoas que estão ao nosso lado veem nitidamente? Uma característica nossa que a gente nega até o último segundo? Então, o quanto que isso tem a ver com o nosso mundo? O meu tá aqui, meu filho, pelas caridades, papai tá dando aula, pelas caridades. Eu falei que tonismo, o lugar ficou doido. Então, é esse lugar que acontece, minha amiga, tá doido. O shadow work, a alquimia interna, a morte e o renascimento, tá? Quando eu falo sobre a descida ser mais fácil que a subida, de forma alguma estou dizendo que é um trabalho fácil, não. Mas que desenvolver a subida após você integrar suas partes, dá um trabalho. Porque às vezes a gente não quer voltar nesse mundo que a gente foi tão machucado. Sabe? Às vezes a gente quer ficar na nossa caverna mesmo. Mas aí a gente remete ao próprio processo, a jornada do herói. O Jonathan falou, né? Que é percebido na transição dos arcanos mágicos do tarô. É uma jornada mítica, mitológica. A gente vai lá embaixo, mas a gente precisa subir. Que é aí que a gente completa a integração. Dá um trabalho da porra, mas faz parte. E aí a gente chega numa coisa que eu queria, pensei nisso com muito carinho, que é uma prática de aproximação com a deusa. Uma ritualística simples, para vocês terem o primeiro contato. Isso, Jonas. E assim, Jonas, sabe o que eu acho? As pessoas vilanizam muito três arcanos, né, do tarô. O diabo, a morte e a torre. Eu fico pensando quanto que a torre é necessária, porque tem vezes que se a gente não levar um raio da vida, como é a figura, né, da torre, a gente fica se arrastando sem se livrar das partes que não nos cabem mais, que não nos servem mais. E a torre é aquele momento que vem um raio e diz assim, isso é insustentável. Está na hora de jogar fora isso. Está na hora de erguer bases mais concretas e sólidas. O quanto que é importante isso? Aí eu vou trazer essa prática de aproximação. É uma prática simples. O que eu proponho colocar como oferenda? Uma romã, pela presença dela no mito. Miguel, não consigo a romã. Suponho, inclusive estamos falando sobre isso, eu e André esses dias, como ela é útil.
Sim, sim. Eu passei por uma vivência de carta torre esses dias e vou dizer, foi uma lapada necessária. Foi uma lapada bem necessária. Se não tiver romã, gente, vamos pensar assim. Eu colocaria uma maçã, porque quando eu penso na maçã, eu penso no fruto, o fruto que me introduz a esse caminho iniciático. Ou, em algum caso, um copo d'água, um incenso. Como eu falei, mirra é uma possibilidade. Eu gosto muito de pensar a salve também, porque é uma erva que me fala muito sobre a sabedoria de integrar as experiências da vida. E como a gente está falando sobre integração depois de processos iniciáticos, eu acho que a salve também cabe. Mas se a gente for possível arrumar melhor ainda. Quando eu vou fazer uma oferta de uma romã com Persephone, que eu gosto de fazer. Aqui tá a romã. A romã tem tipo uma coroazinha. Eu adoro pegar, queimar um pouquinho a base da vela e colocar aqui. E deixar a vela queimar até o final aqui em cima. Para mim é um ato mágico maravilhoso. Recitar o hino órfico com a Persephone, que é o hino que chama por ela. E, gente, depois disso, é uma coisa muito pessoal. Tu vai se identificar, vai se apresentar e dizer o que é que você espera, o que é que você deseja. Ou então dizer, sim, dizer o seguinte: Deus, eu quero caminhar contigo. Não sei exatamente em quê, mas tenho esse desejo. Eu acho que ofertas de coração espontâneo são tão bem aceitas pelos deuses e dá uma coisa tão forte pro trabalho. E aí se preparar, gente, porque vão vir provações, assim, no sentido não de punições, mas ela vai olhar, vai colocar o dedinho nas suas sombras. Vai dizer, olha, não olha para isso, não. Tá na hora, né? Mas é uma alquimia interior fantástica. Ela vai. Persephone, ela é uma possibilidade de trabalhar com Persephone, você tem esse glamour com ela também. Embora o glamour com ela tenha uma conotação muito assim, ela vai olhar e perguntar para você: o que impede de se mostrar atraente e magnético? Sabe aquelas questões de autoestima, aquelas crenças de não valia, aquelas dificuldades de se mostrar acreditando que pode ser sexual, magnético? Então, ela vai ser maravilhosa. Agora, quando a gente trabalha isso, gente, fica uma coisa maravilhosa. E aí eu quero falar assim, sobre sacerdotisas que produzem conteúdo sobre Persephone, que foram referências para mim, e que ainda são, principalmente essa primeira. A Obsidiana, ela é maravilhosa, gente. Quem tiver interesse em Persephone, vai na fé, segue ela, acompanha ela. Recentemente ela está lançando um livro, tá? Acho que ela lançou pré-venda, com pesquisa histórica, arqueológica dela sobre a deusa. Para além desses textos, pesquisas arqueológicas na Itália, ela está fazendo, se eu não me engano, ela está cursando graduação em arqueologia. E ela tem um caminho lindo com a deusa. Eu participei do Persephone Club, que era um grupo que hoje se desmembrou em um grupo de sacerdócio. Não permaneci, porque quando começou a ser feita a descida, né? Porque a parte do culto a ela é característico por essa. Vamos lá, a gente está aqui na primavera, a gente está aqui na superfície. Quando vai se aproximando o outono, a gente vai se preparando para descer, para se nos recolher junto com ela. E aí ela mandou um recado para mim: você não vai descer, não, porque você já fica muito tempo no submundo, você vai ficar na luz por enquanto. Que para morrer, mas faz parte. Ela fazer parte do meu trabalho alquímico isso. E tem a Submundo Periférico, que é da Éspera, e ela também produz conteúdo sobre Perséfone, ela produz vários textos maravilhosos, não só sobre essa deusa, mas sobre helenismo também. E aí, quem vocês quiserem, eu indico. Podem me seguir também, eu quero em breve produzir mais conteúdo. E aqui são as minhas referências, né? E aqui, esse, essa sessão de mestrado da Maria Lúcia Gil Massa, que é Deméter Repção Medida. Uma coisa que eu achei interessante, vou só pincelar aqui. Ela, quando vai analisar o hino Deméter, ela vai tentar traçar o histórico de composição do panteão grego, separando Deméter enquanto aquela imagem da deusa matriarcal ligada à fertilidade e agricultura, e Zeus enquanto incorporando aquele pai que é celestial, que é o rei governante e mais ligado a questões bélicas também. Se eu não me engano, ela fala muito sobre Deméter ligado ao povo minoico, e Zeus enquanto parte do povo indo-europeu que foi dominando e a partir desse movimento de dominação foi se constituindo a Grécia.
Outono, deixa eu ver aqui, peraí, o que meu amor falou. Miguel, teu microfone. Amiga, fala de novo, por favor, o que você escreveu, porque eu acabei saindo de do celular sem querer. Não, que você falou do outono e da descida de Perséfone, eu lembrei da Adonai, que é os ritos de outono, que é de luto por Adonis, né? E depois vem os ritos de Afrodite Epitímbia, que é na lua negra, que é a parte de luto, de loucura, de desespero pós-luto, né? Quando se perde alguém. Aí foi irresistível não comentar isso quando você falou da descida no outono. Sim, e aí tem um epíteto de Afrodite que é a que remexe túmulos. Eu achei, eu não lembrar o nome, é Tumbóculos, que é um epíteto de Afrodite que fala justamente sobre o luto do amor. Afrodite, quando Tem a gente esse Tímbia e Tumboricos, né? Os dois são de luto. os gatos estão tudo doidos. A gente fala de magia, esses gatos estão doidos. Tudo isso, cara. Ela veio ajudar. Veio contribuir, não tá mais nem perigoso. Então, assim, eu achei importante trazer isso, porque, como eu falei, é importante que a gente veja pelas entrelinhas dos mitos. Principalmente os mitos gregos, pensar como foi essa composição. Que esse panteão, ele não foi gerado assim. Ele tem uma história por trás. Tem povos mais antigos que os gregos, né? Como a Andresa falou, sobre os cultos, né? O povo nômade. E aí, nesse momento, eu falei bastante. Eu queria que alguém, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram pontuar mais alguma coisa, o momento é agora. Ah, não, toda bruxa tem um gato, né, Andresa? Toda bruxa tem. E eu queria até compartilhar uma coisa com vocês. É, quando eu estava para começar essa aula, me veio de pedir só uma carta de direcionamento ao tarô. E eu achei E aí a que saiu para cá, para o dia de hoje, foi o Sete de Ouros. E aí só me chama a atenção primeiro, Ouros é o naipe de terra, né? Tem tudo a ver com o domínio de Perséfone. Mas principalmente, quando eu penso nessa carta, tá ali a gente chegando ao final do trajeto do naipe de Ouros, né? O sétimo é um 10. É aquele momento que a gente para um pouco, respira, viu todo o trabalho que a gente fez e lembra que a gente ainda precisa fazer mais um pouco para chegar ao que a gente quer contemplar. E eu acho que, correlacionando isso com o que eu falei hoje sobre Perséfone, a jornada de descida ao submundo e retorno à superfície, eu acho que talvez a gente precisa parar um pouco para contemplar o que a gente conseguiu fazer e se dar conta de quais próximos passos a gente precisa dar. Honrando a nossa jornada, honrando o que a gente fez, porque isso dá um trabalho da moléstia, parar um pouco para poder respirar e conseguir ir. Miguel, se quiser fazer live tarô com ele, chama o Jonathan. Peraí. Deixa eu apertar aqui. É porque da última vez, naquela hora, eu apertei para ver as mensagens de chamada e apertei no botão de desligar. O doido aqui. Deixa eu ver. Live tarô com ele, chama o Jonathan que você vai gostar de conversar com ele. Vamos, eu tô aberto, eu tô no meu processo de estar na primavera. A deusa me empurrou e disse assim: vai pro mundo, se mostra. Vem daí, meu gato raiando no sofá. Se mostra pro mundo. Se mostra pro mundo. Então, assim, eu tô naquele período de fertilidade de ideias e parcerias. Não na fogueira, não, meu filho. Aqui a gente não coloca fogueira, a gente aqui fugiu da fogueira. Fogueira com a igreja, que a gente tá um monte de bruxa. E é sobre isso. Mas aí, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar da aula, podem falar. Eu adoro interagir, gente. Eu estou aqui, eu tô aqui para ajudar e aprender sempre. Adoro, adoro. Vamos sim. E eu vou deixar essa aula sendo gravada. Eu não sei como foi a gravação depois que eu sair, mas acho que já está gravando. Eu vou postar no canal do YouTube. E aí, aos poucos, eu vou gravando outras coisas também. É um conteúdo bem legal. Amei as coleções de mitologias. Né, Lúcia? Tem muita coisa. Quando a gente para olhar com atenção,
mesmo que não seja com relações de povos mesmo, que tem entrelaçamentos, eu entendo que tem muita... Sempre mitologia sempre tem um correlato. Por exemplo, quando a gente fala sobre essa tudo Deméter frente ao sumiço de Perséfone, sabe o que é que me remete muito? Aí um outro panteão, o panteão Yorubá. Eu lembro que tem um dos titãs de Oxum que diz que quando os orixás masculinos se negaram a deixar ela participar das reuniões do conselho, Oxum foi muito direta. Ela retirou toda a água e fertilidade da terra. E aí, obviamente, as coisas começaram aí a dar errado. E aí, quando decidiram permitir a passagem dela pelo conselho ela participar, aí ela retomou. Então, assim, o quanto que tem poder no feminino disso, né? Cara, é muito legal, ainda mais unindo vários universos pessoais, sempre aprendemos, com certeza. Miguel, mais aulas, eu volto assim, não, eu quero dar mais aula, eu adoro falar sobre isso, eu quero ter isso, hoje é o começo de outras aulas futuras, sim. Quero fazer isso, sim. E aí posso ver. Inclusive, eu e a Flávia, a gente vai em breve fazer uma live. E aí a gente vai ainda acordar direitinho os detalhes, a gente vai falar, vai escolher algum tema, acho que eu adoro conversar. Bora para a mitologia africana. Aí você vai participar da live comigo, minha querida, porque a mãe de santo aqui, quem tem anos de candomblé é a senhora. E eu adoro falar sobre isso, mas eu quero conversar sobre isso com quem tem experiência, viu? Eu sou desses. Eu gosto. Adoro. Gente, já que você tá vendo, tá ótimo. Eu vou fazer as lives e aí eu transformo, vou gravar e colocar no canal. E aí vai chegando outras pessoas e aí quem tiver interesse vai participando dessa rede. Gente, gratidão a todos que estão aqui. Oxum, Oiá e Iemanjá tem muito a ensinar. Ah, eu sei que elas têm muito a ensinar. Com certeza, eu adoro varar a noite nessas lives. Eu adoro. Eu acho que eu vou até importar umas lives do Instagram para postar nesse canal. Gente, muita gratidão a vocês por estarem aqui. Eu fiz essa live principalmente como um ato devocional a Deus. Eu fiz para mim mesmo que eu queria fazer. Eu queria falar. Eu dei que me deu um papo deu que eu florescesse, eu estou aqui florescendo. Muita gratidão por vocês participarem, interagirem. Muito, muito gratificante para mim estar nesse lugar. Viu? Vou encerrar aqui a gravação. Certo, babado.